Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Conta-se que certa vez um casal resolveu estudar a Bíblia por conta própria. Depois de vários dias de estudos, lendo vários capítulos, o marido virou para a esposa e falou: "Se esse livro estiver certo, nós estamos errados." Terminando já na segunda semana de estudos, foi a vez da esposa de falar para o marido. Ela disse: "Se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos." Já na terceira semana de estudos, o marido concluiu maravilhado dizendo: "Mulher, se esse livro estiver certo, nós podemos ser salvos." E eu garanto, esse livro está certo. Mas o que significa Bíblia Sagrada? A palavra Bíblia vem da palavra grega biblos, que quer dizer livros, papiros. Agora, biblos, fazendo o diminutivo biblion, quer dizer livrinho. Biblion, indo para o diminutivo plural, bíblia, um plural sem S, temos assim o significado da palavra Bíblia, que significa coleção de pequenos livros. Não é à toa que um acervo literário organizado por livros, uma sala cheia de livros, se chama biblioteca. É comum ouvir pessoas afirmarem não crer na Bíblia porque esta foi escrita por homens. Bem, de facto, assim o é. É claro que a Bíblia não caiu pronta do céu nem foi entregue pelos anjos. Deus, Ele mesmo, podia ter escrito a Bíblia, mas não, Ele não fez isso. Ele preferiu contar com homens a fim de que aqueles homens pudessem transmitir a sua mensagem numa linguagem acessível à nossa compreensão. Portanto, podemos dizer, a Bíblia é Deus falando conosco com sotaque humano. Então disse o Senhor a Moisés: "Escreve tudo isto em memorial num livro." Êxodo 17, 14. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo 24, 4. Quem seriam aqueles homens? O que eles tinham de especiais? Não seriam homens como nós? Mas o que eles tinham tanto de especial? Simples, eram homens que amavam a Deus e atenderam prontamente o seu chamado. Moisés, Davi, Salomão, Paulo, Lucas, João. Ou seja, a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores inspirados, utilizados para transmitir a mensagem de Deus numa mensagem acessível à nossa compreensão que pudéssemos entender até hoje. Portanto, podemos dizer, a Bíblia é um best-seller, um livro magnífico. Nenhuma palavra desse livro veio por iniciativa humana. Como eu disse, mais de 40 autores foram usados por Deus para escrever cada letra desse livro. Vejamos o que está registrado na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. "Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém da particular interpretação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo." Homens falaram da parte de Deus, foram movidos por eles. Vejamos agora algumas das peculiaridades da Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo ocidental no século XV. Foi o primeiro livro a ser impresso em português também no século XV. Foi o livro que sofreu várias tentativas de destruições, foi o livro mais perseguido da história. Até a Igreja, no século XII, perseguiu a Bíblia, proibindo a sua divulgação para o povo. A Bíblia é, sem dúvida, o livro mais traduzido, copiado, divulgado, vendido e talvez o livro mais estudado do mundo. Lembremos que homens intelectuais de renome amaram e recomendaram a leitura desse livro. Immanuel Kant, Blaise Pascal, Louis Pasteur, Isaac Newton. Por outro lado também, homens intelectuais de peso rejeitaram e desprezaram a leitura desse livro. Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre, Voltaire e muitos outros que eu poderia citar. Vamos parar por aqui. Vamos fazer como num tribunal, onde a primeira declaração tem que vir da pessoa que já foi citada, ou seja, um réu. Então vamos deixar o nosso réu, a Bíblia, declarar a sua condição. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar, segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Você viu? Toda a Escritura
Todas as páginas desse livro foram inspiradas por Deus e a Bíblia tem a sua finalidade, útil para o ensino, correção, repreensão, instrução. Ou seja, esse livro, para nós, é a verdadeira regra de fé, onde baseamos o nosso discernimento, os ensinos de Deus, e esse livro é a verdadeira doutrina. A verdade é esta. Vejamos a Bíblia nesse contexto social. Nessa época de tanta tolerância e aceitação, a Bíblia continua sendo radical. Certa vez disse Cristo: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Não existe duas verdades, não existe dois caminhos. Só Cristo é o único caminho. Existe sim a verdade absoluta. Como muitos querem dizer que não existe a verdade absoluta, esse livro mostra claramente que existe a verdade absoluta. Ela pode ser conhecida, ela está em Deus e é revelada pelo nosso Senhor Jesus. Cristo ainda disse aos seus discípulos: "Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará." Esta mesma verdade que Deus quer que toda a humanidade a conheça, através da Bíblia Sagrada. E nesse contexto de tanta aceitação e tolerância, hoje temos que aceitar tudo, nada mais é proibido, porque se eu tirar a moral bíblica, tudo já é permitido. Não existe nenhuma lei moral que vai me proibir de fazer determinada coisa, se eu tirar a moral bíblica. Mas a Bíblia continua sendo radical. As primeiras páginas desse livro narram a história de um casal que foi enganado por um adversário. Antes de serem iludidos, receberam uma ordem do próprio Criador, cuja desobediência acarretaria consequências desastrosas. O adversário, por sua vez, manipulando-a com sua lei positiva, distorceu os preceitos do Criador. As consequências são conhecidas. O mal entrou no mundo. Os preceitos do Criador frente à nova lei positiva do adversário pareciam, sem contexto, não fazer mais sentido. Mas o que o casal não sabiam era que os preceitos do Criador continuavam a ser a melhor escolha que podiam fazer, pois não fizeram. Que grande lição para nós hoje. Muitos movimentos sociais, muitos caminhos filosóficos hoje surgem que parecem descontextualizar os velhos preceitos bíblicos. Mas, como escreveu Isaías, seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. A Bíblia foi escrita há milênios, mas o seu conteúdo dura enquanto durar a humanidade. Ela nunca perde o seu conteúdo. Certa vez, um pregador americano, Billy Graham, disse que a Bíblia é um livro atual, tão atual, mais do que um jornal que vai sair amanhã. Mas por que muitos ainda duvidam? Bem, há muito tempo fizeram esta mesma pergunta a um escritor francês chamado Victor Hugo. Ele respondeu: "Muitos homens de facto negam o Deus infinito. Muitos homens negam o sol, porque são cegos. Como diz um velho ditado, o pior cego é aquele de olhos abertos, sem qualquer deficiência visual e que insiste em não querer ver." Muitos, pela cegueira espiritual, não só negam a veracidade e a autenticidade da Bíblia, como negam aquele que, por suas próprias palavras, criou os céus e a terra e tudo o que existe, aquele que um dia entregou seu Filho para a salvação de toda a humanidade. É triste ver que muitas pessoas simplesmente usam o nome de Deus sem contemplar a Bíblia Sagrada. Mas sabe, um pássaro precisa de duas asas. Muitos, pelo preconceito ao desconhecido, simplesmente ignoram a Bíblia. Outros o desprezam. Mas, como escreveu alguém, até as trevas conhecem o nome de Deus. A diferença é que elas não fazem aquilo que nós temos a obrigação de fazer em honra de Deus. Portanto, a você que é um crente convicto, estude a sua Bíblia, estude a palavra de Deus. Nela está a verdade. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, para que um dia possamos ver o sol nascendo no horizonte, o sol que trará o brilho da justiça em seus raios, o sol que trará a cura por toda a humanidade e permanecerá por toda a eternidade.